cena, nossas dúvidas estão bombando. Vamos lá tentar ajudar o povo? Eu quero saber se é verdade que quando o salário aumenta, a pensão também tem que aumentar. É verdade, Lilian? Depende, se a pensão for diretamente descontada no salário, por exemplo, é um funcionário público, é um alimentante que trabalha com carteira assinada, então a pensão alimentícia ela é arbitrada em percentual, 10, 15, 20%. Então, 20% do salário bruto é retirado dos descontos obrigatórios, que é imposto de renda e contribuição previdenciária. Então, se aumentou o salário, aumenta a pensão. Tá, naturalmente, né? Não precisa nem pedir revisão. Naturalmente. Vamos para a próxima. Até qual idade do filho tenho que pagar pensão alimentícia? É o Célio Alves de Bahia. A lei não prevê uma idade final. Enquanto o filho não tiver condições de manter sua própria subsistência. Mas subentende-se a jurisprudência e todos os casos que, enquanto o filho estudar, né, não tiver uma profissão definida, então até os 24, 25 anos se deve pagar a pensão. O filho terminou a faculdade, não quer trabalhar, tá já há um ano, tal, aí o pai pode pedir a exoneração de pensão, aí só por meio de ação própria. Mas se o filho terminou a faculdade, estou fazendo um mestrado, pai, deixa eu ficar mais um ano, assim, isso acontece muito. Mas no caso, por exemplo, de quem às vezes nem termina os estudos, aí, felizmente, ficou com os 18 anos, lembrando que tem que sempre por meio do processo judicial. A exoneração de pensão é necessária no juízo. Não pode simplesmente deixar de pagar. Mais uma. Moro com meu esposo há 13 anos. Não somos casados em papel nem nada. Em caso de separação, eu tenho algum direito aos bens dele? Sim, pelo que ela falou, né? Mora há 13 anos, se consolidada essa união estável, apesar de não ter sido reconhecida por meio de escritura pública, que seria o devido, mas aí ela pode, quando depois da separação, entra com ação de reconhecimento e dissolução de união estável, acumulada com partilha de bens. Se estes bens ressaltos foram constituídos na constância da união. Deixa eu só observar, porque ela fala assim, algum direito aos bens dele, aos nossos bens. Aprenda a tomar posse do que é seu, mulherada. Você constitui, está casada há 13 anos e tudo que ele construiu é dele, é nosso. O termo você já tem que começar a usar certo, a possar mesmo. E também, né, como Lília falou, o que eles construíram juntos. Se foi antes e se for só dele, é dele mesmo, né? Mais uma, essa é grande. Boa tarde, eu sou divorciada há 7 anos. Na época, o juiz determinou o valor de R$280 e que esse valor aumentaria conforme o salário dele fosse subindo, né, Lília? Que foi o que você explicou aqui. Porém, esses anos todos, ele recebeu aumento de salário, mas nunca aumentou a pensão. Há 3 meses, ele resolveu baixar o valor da pensão por conta própria de 280, parou em 200. Sem dar nenhuma satisfação. Já mandei mensagem perguntando por quê, mas ele nem dá justificativa. Minha filha tem 9 anos, o que fazer? Impetração de revisão de pensão, mostrando quanto ele ganha e que ele não pode diminuir aleatoriamente por conta ao bel própria, prazer, né? E mostra a necessidade, lógico, que até já é subentendida dessa filha de 9 anos, porque R$200, pelo amor de Deus, né? Então entra com a ação de revisão de pensão, isto se... pelo que ela falou, foi reconhecido judicialmente. Isso. Então, é revisão de pensão. E ele não pode, do nada, baixar o valor, né, Lília? Como ela pode, inclusive, entrar com a execução de alimentos desse valor que ele deixou de pagar, que ele reduziu a diferença. Os R$80, né, cada mês que ele deixou de pagar, que ele está pagando 200, então ela faz essa soma e executa, aí ele pode até ser preso. Meu marido não paga pensão desde quando minha filha nasceu. Não quis ir atrás por ameaça porque ele é usuário de drogas. A mãe pode pagar, a mãe dele, né, no caso a avó da criança, pode pagar a pensão alimentícia, Lília? Olha, poder pode, mas os alimentos avoengos, né, que são os devidos pelos avós, são de caráter suplementar. Só em caso do pai ou da mãe, né, do alimentante, não ter condições de pagar. Se ela provar que o pai da criança não trabalha, não tem condições financeiras de pagar a pensão à filha, ela pode intentar contra a avó, contra a mãe dele, mas para isso ela tem que primeiro provocar o pai. E que pena, né, Sheila, que acontece muito também da mulher ter medo, porque ele é usuário de droga, porque ele bebe, porque ele é violento, porque ele é agressivo. Então, e eles ameaçam, né, Desirê? Aí às vezes assim, olha, para estar recebendo esse valor, eu vou me lascar sozinha aqui, vou atrás. Quantas pessoas adultas estão nos assistindo aí que foram sustentadas só pelas mães? É verdade. Né? Estão educados, já
não querem reproduzir esse padrão, mas que tem esse histórico aí. Então, é uma grande realidade, viu, Desirê? Indiscutivelmente. E como uma estava me perguntando aqui no meu Instagram, mandou uma pergunta, eu aproveito para complementar. No caso dela, ela disse, eu quero até ir atrás dele, mas eu posso processar, mas eu não sei onde ele mora. Sim, sem endereço, né? Sem endereço do pai da criança ou do seu ex-companheiro, do seu ex-marido, não tem como o judiciário adivinhar. Aí é um trabalho realmente preventivo, que você tem que ter isso, tem que pegar esse contato para poder chegar ao pai da criança ou ao seu ex-marido ou seu ex-companheiro, porque o judiciário não é um passe de mágica para resolver o seu problema. Você tem que colaborar, você tem que ter, no mínimo, as provas para o advogado ou para a Defensoria Pública te ajudar. Ó, eu agradeço demais a participação e a confiança de vocês aqui no programa, no nosso quadro. Chegaram muitas perguntas, que infelizmente a gente não tem tempo, né, suficiente para responder todas. Mas eu te convido a acompanhar o Instagram da Sheila, que é @Sheila_Sodré. Lilian Sena também tá no Instagram, você pode ir lá, as meninas podem ajudar, dar algumas orientações, né, que a ideia da gente aqui é informar, deixar vocês cientes. Eu acho que com a pergunta de um a gente acaba conseguindo ajudar outros, né? Então, por hoje, muito obrigada, viu? Até quarta, e Lília, volte sempre também, tá? Eu agradeço. Ó, vamos pro nosso intervalo. Maguinha já chegou por aqui. Na volta tem os babadinhos dos famosos. Bora ver o que o povo tá aprontando por aí. Já ouviu falar em alimentos compensatórios? Eles são pagos por um cônjuge ao outro quando acaba aí o vínculo conjugal e servem para amenizar o desequilíbrio econômico no padrão de vida de um dos dois. Aí quando acaba o casamento, né? Agora, menina, esse babado é forte, viu? Mas afinal, qual é a diferença disso para pensão alimentícia, por exemplo, né? A gente vai descobrir juntos agora, no quadro Eu Tenho Direito? E hoje a nossa colunista, a advogada Sheila Sodré, trouxe reforço a advogada Lilian Sena. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Sheila. Boa tarde. Desde que eu recebi o memorando que eu tinha que vir de Poá. Aí eu esqueci de mandar para a convidada. Poxa, Lilian, Lilian, mas tu veio de preto, então a gente tá equilibrada. Meninas, é o seguinte, ontem, por ironia, eu vi um vídeo no Instagram que eu disse eu tenho que levar para as meninas, que é um meme e que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto. Bora ver? Solta aí. Esse fui eu ontem. Chorei na calçada dela, fiz besteira e só tinha uma mensagem dizendo cê é louco, tô com outro. Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo. Então tá, até a próxima vida. Mas se liga, se der muito esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 da sua liga. Ó, o que deu a entender aí é que a mulher sai muito bem no divórcio e que o homem se lasca, né? O famoso sai lascado. Mas eu acho, Lília, que é importante a gente trazer esse assunto aqui, porque às vezes eu vejo muito até com pensão alimentícia para filho, Sheila, por exemplo, que os pais dizem assim, eu tô bancando, e às vezes dá R$200, mulher, R$100, né? Não, e esses R$100 às vezes não paga, olha, nem a roupinha da escola, nem a farda da escola, mas ele diz, eu pago, e muitas assim, e ela tem que me prestar conta se realmente está usando dinheiro, isso você acha. Então, às vezes, esses memes aí, Desica, pra gente que tá na militância da advocacia, a gente nem sempre é essa a realidade, às vezes é muito pelo contrário, a gente vê isso pelas nossas telespectadoras. Exatamente. Quando a gente vai falar de pensão para filho e, quiçá, para divórcio. A gente tem muita gente aqui, doutora Lília, que você vai ouvir as perguntas, em que o companheiro não quer nem reconhecer de fato e no direito a união estável. Quiçá, né, Desirê, quando terminar uma relação afetiva, acabar de forma equilibrada entre as partes. Por isso que você está aqui, viu? Porque a gente sabe que o direito de família é agitado, movimenta muito e a gente precisa realmente entender essas situações. Sim. Lília, eu queria começar que você explicasse, a gente quando ouve falar em pensão alimentícia, a gente pensa nos filhos. Existe a pensão alimentícia que é voltada para os ex-cônjuges e também explica pra gente o que é que difere essa pensão para os alimentos compensatórios, né? Pronto, vamos lá. A pensão alimentícia
no caráter de subsistência, aquela prevista no artigo 1694 do Código Civil, que é devida aos filhos menores ou incapazes ou qualquer parente que necessite dos alimentos para a sua subsistência, né? Para a sua vida, para ter uma vida digna, para realmente sobreviver. Hoje a jurisprudência já decidiu que esses alimentos são devidos aos filhos menores, aos ascendentes também que tenham necessidade, em virtude da responsabilidade solidária dos parentes, né? Para os cônjuges, esses alimentos, eles existem, mas de forma transitória, tá? Então, o STJ também já decidiu que alimentos a ex-cônjuge ou ex-companheiro é de forma transitória, ou seja, por um certo período que dê àquele cônjuge companheiro condições de se restabelecer no mercado de trabalho e manter a sua própria subsistência. Tá. Claro que com suas exceções, né? Em caso de um casamento que foi 30, 40 anos e quando houve o divórcio ou a separação, né? A dissolução de uma união estável, aquela mulher ou companheira já era idosa, de uma certa forma, não poderia se reinserir mais no mercado de trabalho de tal forma para manter sua subsistência, então ela precisa dos alimentos ali até vitalícios. Mas hoje a regra para ex-cônjuge ou ex-companheiro são os alimentos transitórios. Isso quando se trata dos alimentos, como eu falei, né? A pensão alimentícia prevista no artigo 1694, Sim. que tem o caráter de subsistência. Nesse caso, Lilian, como é que só funciona? Que a gente, Sheila sempre fala muito aqui. Registrem a união estável de vocês, não deixe só naquela esperança do tipo, mas todo mundo sabia que a gente estava junto, tem foto, tinha a questão de pensar em formar a família, que a gente sabe que isso é o que diferencia, né, Sheila? Um namoro para união estável. A gente sabe que tem, quando a gente decide o casamento, tem lá que você pode escolher se é união total, parcial. E isso só é voltado especificamente para quem tem isso lá assinado, qual é o tipo do casamento, né, que você fez? Não. Esqueci a palavra, o regime, né, de casamento. Isso. A sua pergunta se diz respeito aos alimentos normais, os alimentos para subsistência. Não importa o regime de bens, seja comunhão parcial de bens, seja separação total, comunhão total, né, que é a comunhão universal, é devido em qualquer regime. Diferentemente dos alimentos compensatórios, que foi o que você frisou no início do programa, que a diferença dos alimentos compensatórios para os alimentos tradicionais de caráter subsistencial é que os alimentos compensatórios, eles têm uma característica indenizatória. Certo. E não para subsistência. Tanto que quem pode pedir, a pessoa que pede os alimentos compensatórios, ela não precisa provar necessidade de subsistência. Ela pode até ter um emprego, se manter. Tá. Mas ali ela pode pedir os alimentos compensatórios com caráter de indenização, em virtude da quebra, né, daquele equilíbrio econômico-financeiro da relação. Fala aí, Sheila. Eu adoro os comentários de Sheila, porque assim, quando a gente fala nesse equilíbrio, né, às vezes tem isso, né, que a própria doutora Lília falou, que é a questão a pessoa passa a vida inteira se dedicando ao lar, ao marido. A gente tá falando aqui nesse caso, tá, gente? Mas pode ser homem para mulher ou mulher para homem raro, também. Viu, Desirê? Ainda na nossa história é muito raro o homem dizer, não, amada, você vai-se embora, vai correr, passa o dia todo trabalhando. Quando você chegar em casa, vai estar o jantarzinho pronto. Você pode sentar assistindo o jornal aí do final da noite, enquanto eu sirvo tudo, boto os meninos para dormir, bem, fique aí. Porque é assim que acontece. Sim. É assim que as coisas acontecem. Só que, infelizmente, não é essa a realidade, faz muito tempo que não é, e muito menos o equilíbrio. Eu li recentemente no livro de Obama, o presidente dos Estados Unidos, ele contando que até eles tiveram grandes discussões, ele e a esposa, porque ela também se sentiu explorada por ele como homem. Duas pessoas incríveis trabalhando, cada uma, ela como primeira-dama dos Estados Unidos e ele, e mesmo assim, as questões referentes às meninas, as responsabilidades ainda estavam sobre ela, que ela já estava diminuindo a carga de trabalho profissional para poder socorrer, né, as relações de família. É um caso desse, né, Lília, que a gente fala que realmente a gente precisa começar a equilibrar. Isso. Agora, né, Lília, você falou aí da questão da indenização. Isso é algo fácil? Por exemplo, teve a separação, tá tudo ok, os dois concordam, aí a mulher diz, não, eu acho que em meio a esse relacionamento, eu acredito que realmente eu entreguei demais, eu mereço uma indenização por esse relacionamento que acabou. É um processo fácil?
Como é que define o valor? Vai ser R$200 também, Lília? Não, como é? É o seguinte, como eu falei, é uma verba de caráter indenizatório. E não há necessidade de provar necessidade de subsistência. A mulher pode estar bem financeiramente também. Mas como eu falei inicialmente, há uma quebra no padrão financeiro familiar. Ou seja, é aquela mulher que casa com um homem que no decorrer do casamento, ou até antes, ele já era rico e ficou milionário. E a mulher, ela não tinha tanta condição como ele, entendeu? Então, esse casal, ele viajava 2, 3 vezes ao ano para a Europa, ia para a Disney com frequência com os filhos. Ou seja, o padrão dessa mulher, há de convir que era elevado enquanto casada. Então, ela passou 10 anos, 5 anos, 20 anos casada e tinha aquele padrão. De repente, o que é que acontece? Ele chega para ela e diz, meu amor, acabou. Troquei você por um ano de dor. Sinto muito, não te desejo mal, apenas não te quero mais, né? Como diz o nosso querido Lulu Santos. Então, acaba o casamento, aquela união, né? Que parecia indissolúvel, que é o que todos pensam. Sim, até que a morte nos separe. Até que a morte separe. Então, é o seguinte, acabou. Então, essa mulher, vamos convir, ela vai cair o padrão dela daqui pra cá. Ela não vai mais viajar pra Europa com frequência, para os Estados Unidos, ela não vai trocar de carro todo ano. Aí é fácil, então, dar essa... Então, nesse aspecto, eu acredito que seja, né, de forma contundente, provar essa quebra no padrão, na situação econômica, financeira e social. Ela não vai mais poder frequentar o clube com as amigas, né? Então, aqui, alimentos compensatórios, a gente trata, geralmente, nos regimes de separação total, ou de comunhão parcial de bens, onde a mulher não consiga ter patrimônio. Ou seja, acabou o casamento, ela ficou sem nada. Muitas vezes, né, Lília? Bota a mulher e os filhos para morar em outro bairro mais simples, pega aquela casa, já vai morar com a esposa atual ou com a namorada, já bota ali. Então, ele realmente, né, ele segue... Isso, né? Então os alimentos compensatórios é exatamente nesses casos e mais separação, o regime de separação total, onde a mulher não sai com partilha de bens, ou seja, ela não tem uma casa boa para morar, ela não tem um carro bom, ela não tem bens a partilhar. Então ela faz jus para manter aquele equilíbrio, para não haver aquela desigualdade tanta. Ela faz jus a essa indenização por alimentos compensatórios. Isso vale ressaltar, foi levantado pela doutrina e a jurisprudência já aceitou, está aceitando, inclusive o STJ. Não é previsão legal, não tem artigo na lei que diga que é obrigada a pagar alimentos compensatórios. Isso realmente foi uma teoria, uma tese levantada inicialmente por o professor Rolf Madaleno e que está sendo aceita pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Vamos para as perguntas que estão chegando? Boa tarde, parabéns pelo programa. Muito obrigada. Eu quero saber da advogada se eu tenho direito à pensão do pai dos meus filhos. Ele estava dando e parou. Falou que não ia dar mais porque eu não trabalho, mas mantenho meus filhos com o que recebo. O que fazer? Fiquei na dúvida. Acho que é pensão para os filhos aí, né, Lília? Tu entendeu como? Eu pensei que fosse uma pensão para ela. Então vamos lá. Dê aí a sua... Se for pensão para ela, se ela trabalhar e ela tiver condições de se manter, não é devido pensão a ela, ex-cônjuge, mas aos filhos menores. Certo. Pelo que eu entendi também, com o dinheiro que ela trabalha, ela mantém os filhos. Então, ele tem que também ajudar na manutenção dos filhos, porque ela não é obrigada a manter sozinha. Ela disse, eu não trabalho. Então, eu acredito que falou o dinheiro... que não ia dar mais porque eu não trabalho. E mantém com o que recebe, será que das crianças, ela está sobrevivendo com o dinheiro dos filhos, se alimentando, que seria a pensão dos filhos. Ela não pode ajudar na despesa, não pode nem dividir as despesas. Nem dividir porque não tem salário. Nesse caso, é devido sim os alimentos transitórios para ela e uns alimentos aos filhos que deem condições também dela contratar uma pessoa para olhar os filhos e enquanto ela trabalha. Porque como é que ela vai se inserir no mercado de trabalho com filhos pequenos, Então, no caso dessa telespectadora, além de ter a pensão alimentícia para os filhos, também teria para ela transitoriamente, até ela conseguir um emprego e conseguir andar com as próprias pernas, não é isso, Sheila? Exatamente. Vamos para mais uma. Boa tarde, meninas. O pai da minha filha dá R$100 de pensão. Lá vem, viu? Sendo que ele tem 4 filhos fora ela. Posso pedir revisão de pensão? Ele só recebe um salário mínimo. E não é menino demais para um salário só, misericórdia. Vou dividir 5 mil. É quanto?
R$100. É 5 filhos, né? O dela mais 4, ele tem 5. Olha essa daí. Olha, então, se ele der R$100 de pensão para cada filho, ele já compromete 50% do salário dele. Nesse caso, eu acho difícil ela revisar para aumentar. Mas pode, Sheila, pedir a qualquer momento? Qual é a grande questão? Que a gente vê logo aqui, Lília pode até mais ratificar o que eu estou dizendo. O processo judicial, ele demora um pouco, apesar de que ela precisa ter essa pensão garantida em juízo. Sempre garantida em juízo, até por uma questão de segurança, caso seja necessário você executá-lo sob pena de prisão. Então, é importante estar isso regularizado. Se realmente as condições dele, ele só tem esse salário mínimo em carteira, porém, ele faz bico, ele desenvolve outra atividade informal e você tem como provar isso, porque aquela história, você só vai em juízo, meu Deus, se você tiver condições de provar o que você está pedindo. Se não é capaz de você ir lá voltar sem, né? Então, assim, é importante, não só você, mas quem está nos assistindo, há uma necessidade, se o seu filho adoeceu, aumentou a despesa da casa, das crianças, por vários problemas, várias questões, a revisão de pensão é sempre bem-vinda, é sempre necessária. E o bom senso, Sheila sempre toca muito nessa tecla, né? O pai não precisa, só vou dar R$100, e se pode ajudar com um pouco mais, ajude. Nesse caso, né, eu fico pensando, meu Deus, um salário, se ele tem 5 filhos e ele sobrevive como? Então, provavelmente, ele deve ter outro bico, porque não tem como, né, não, Lília? Ganhando um salário, se ele der R$100 para cada filho... Ou então nem dá para os outros, né? Dá para ela, também. Porque ela já judicializou, isso acontece muito. Tá, vamos para a próxima. Eu me chamo Jaciele. O pai nunca deu nada ao filho e nem assumiu. O que é que ela pode fazer nesse caso? Se ele nem assumiu o filho, primeiramente ela tem que entrar com ação de investigação e reconhecimento de paternidade, né? Para que esse pai seja obrigado a fazer o exame de DNA ou se não Isso quiser... a qualquer momento, né? Não tem uma idade. Qualquer momento. É feito, constatada a paternidade, e daí, na própria ação de investigação de paternidade, ela já faz o pedido de, em caso positivo e reconhecida a paternidade, ele já seja obrigado a pagar alimentos, na própria ação. Aí, nesse caso, Sheila, a gente vê, né, sei lá, a criança já tem 6 anos, 7 anos, ele vai ser obrigado a pagar esses outros anos que ficou sem ter o reconhecimento da paternidade, Lília? Não. É só exatamente daqui para frente que ele toma conhecimento da existência e dessa obrigação desse rei. Só que nesse caso, né, o conhecimento talvez ele tenha, ele só não quis assumir. Só não quer assumir. E por isso que ela tem que buscar o mais rápido possível, porque quanto mais a inércia, a demora, ele não deve, porque os alimentos são devidos a partir da citação. E eu acho, Sheila, que assim, o que acontece muito é que as pessoas ficam naquela, demora demais, é melhor para ganhar R$100, porque eu acho que na cabeça das pessoas fica muito assim, pensão sempre é pouco, né? As pessoas sempre têm essa... A gente sempre vê, dá R$100, R$200. E às vezes é um desgaste tão grande que talvez muitas mulheres prefiram nem ir atrás. Mas é muito importante, né, Lília? Demais. Mesmo porque o direito à pensão alimentícia é do filho. Então é um direito irrenunciável. E a mãe que pede pensão ao filho, ela está o representando. Isso é de muita responsabilidade materna, responsabilidade social. Foi ótimo você tocar nesse assunto, porque isso acontece muito. Já atendi várias pessoas que não, doutor, vou deixar para lá. Eu disse, não, nem que ele dê R$100, mas é uma obrigação que ele tem e um direito, principalmente, da criança, em receber o mínimo a subsistência. Se ele pode dar 100, dê 100. Se ele pode dar 500, dê 500. Mas não abandone esse direito do seu filho. Ó, a gente vai fazer a última desse bloco, tá, Sheila e Lília? Aí no próximo bloco elas voltam. A gente já mudou aí um pouquinho a linha do nosso quadro, mas a gente responde e ajuda todo mundo. Sim. Boa tarde. Minha filha se separou e ele não aceitou. Não ajuda em nada com o filho. A única coisa que ficou de pagar foi o colégio, mas já faz um mês que não paga porque disse que ele está muito endividado. O valor da escola é R$230 e ele disse que é o valor que a justiça manda, 20%. O que ela pode fazer, Lília? Entrar judicialmente, né? Porque, pelo que eu entendi da pergunta, até então está só consensualmente, está verbalmente, eles estão tentando. Acordaram, né? Como Sheila falou, né? No momento que ela se reveste de provas da necessidade desse filho de ter uma pensão alimentícia melhor, mais digna,
a necessidade é maior, com certeza só 230 não paga, né? Metade das despesas do filho, então ela tem que buscar essa ação de alimentos judicialmente contra esse pai. Sheila, tem uma palavra ali que chama a atenção. Ele não vai ajudar, que ele está muito endividado. Então, assim... Minha amiga, a obrigação de pagar alimentos independe. Agora, imagina, quem é, gente, que não está endividado? Que não está endividado? Quantos pais que se sacrificam exatamente, se endividam exatamente para investir nos filhos? Então, assim, é o que vale a pena. E a dívida dele, meu amigo, não está se separando, não. É um filho menor, incapaz, que está precisando se alimentar. E olha bem, para educação, é o básico. Né? E isso, quando a gente fala, ele está especificamente a educação, mas alimentos não é só educação, Sim. é comer, é sobrevivência. E homem não pode deixar de assumir esse tipo de responsabilidade, gente. E como tem que botar isso na cabeça. Falou lá, né, Sheila, que foi uma separação que ele não aceitou. Então pode ser uma forma também até de dizer, me deixou, então entende. Olha, a maldade é tão grande que assim, eu desconto no meu filho, numa criança, né, que não tem a capacidade nenhuma de discernimento. Olha o mal que você está construindo, olha o dano mental, psicológico que você está construindo para a sua vida, né, a curto, médio e longo prazo, se você viver muito. Isso eu estou falando para aqueles que têm resistência em pagar pensão por mágoa da ex-companheira ou da mãe da criança. Isola. São duas questões completamente diferentes. A responsabilidade do filho e um fim de um relacionamento ou que nem teve relacionamento. E ele pode estar endividado, mas como Sheila já falou, a única dívida que dá prisão é a pensão alimentícia. As outras você só vai pro SPC e Serasa, vai ficar com o nome sujo. Essa vai atrás das grades, né, não, Lili? Exatamente. Ó, vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, elas voltam para continuar respondendo as dúvidas de vocês. Então vão lá no WhatsApp, 98893-3999, que já as bonitas voltam pra gente continuar com esse papo por aqui. Espero vocês, tá? Chegou a hora do nosso primeiro intervalo e na volta tem música.